Oi, pessoal, esse aqui é o Quase Tudo, e como eu falei no episódio anterior, esse episódio a gente vai falar sobre uma das minhas bandas preferidas, que é a Super Combo. É uma banda de rock alternativa que começou há muito tempo, no Goodies, que é 2006, mas ela começou a fazer sucesso mesmo depois que ela participou de um programa da Globo que se chamava Superstar, era um programa de bandas que não eram conhecidas muito pelo público geral, e aí ali elas tiveram uma visibilidade. E na época eu gostei de umas músicas e tal, embora tivessem outras bandas que eu tinha gostado, muitas não gostado muito, mas essa banda na época me chamou a atenção. Só que eu sempre fui meio poser com questão de modinha, de filmes e séries e música. Eu sempre escutei um pouco de cada coisa, né? E, e aí acabou que eu só escutei umas duas músicas que tocaram no programa e é isso. E fui escutando outras coisas. Depois de muito tempo no trabalho, um amigo meu me mandou umas músicas dessa banda e eu relembrei. E aí eu tava numa época da minha vida que eu tava me identificando com várias letras. Então, foi muito bom. Foi um momento muito importante, porque coisas que me tocavam, que eram pertinentes na minha vida para aquele momento. E aí, agora eu vou falar algumas músicas, como eu tinha falado que ia fazer análise. Não é uma análise muito aprofundada, não é nada muito. É só para falar um pouco como é e o que estava me tocando na época. E até hoje também. A banda, ela é composta por 7 álbuns oficiais, né? Ela começou com o álbum Festa, com ponto de interrogação. Depois ela lançou um EP com algumas músicas. Depois o álbum Sal Grosso. E aí, no ano seguinte lançou, alguns anos depois, na verdade, lançou o álbum Amianto, que é o álbum mais famoso, assim, conhecido pelas pessoas. Algumas pessoas conhecem a música Piloto Automático e Amianto, que é a música que fala sobre uma pessoa que quer tirar sua vida. Depois do álbum Amianto, tem o álbum Rogério, que entre os fãs ele é o que as pessoas mais gostam. Não é o meu preferido, eu gosto muito, tem várias letras muito pertinentes, enfim, pra minha vida, pra gente refletir, para as pessoas entenderem, tem duplos sentidos, coisas que a gente repensa, mas não é o meu preferido. Depois eles lançam o Adeus Aurora, que as pessoas não costumam gostar tanto, porque é um pouquinho mais pop, algumas músicas, né? Mas é o meu álbum preferido, eu tenho até uma tatuagem desse álbum. E a minha música preferida desse álbum é Menina Largata. Sim, é proposital, que parece errado, mas é para subverter, né? Eles brincam muito com a linguagem. Eu, enquanto estudante de letras, é muito interessante ver como eles brincam com as situações, com as metáforas, com a linguagem, com a forma de falar algumas palavras, expressões. Enfim, e essa música ela fala sobre uma menina que tá no casulo, né, e precisa se libertar, mas para ela se libertar, ela ainda tem coisa para aprender, ela ainda tem coisa para viver. Por isso que ela ainda tá no casulo, mas quando ela sair, quando ela virar borboleta, o mundo vai se abrir para ela. Ela vai conseguir conquistar aquilo que ela sonha, enfim. E eu me identifico, né, em algumas batalhas diárias que eu vivo dentro de casa. Também depois lançaram um álbum Remédios. Eles ainda estão até fazendo algumas turnês desse álbum. E agora, né, essa semana mesmo que eu tô gravando, eles vão lançar a primeira parte do álbum Caranguejo. Que lançaram o primeiro single, né, que é o Piseiro Black Sabbath. Como eu falei, a coisa da linguagem, né, eles adoram brincar com isso. Então,
seria meio contraditório dizer que um piseiro tá tocando Black Sabbath, que é uma banda de metal. Mas eles fazem isso muito bem. E tem algumas outras músicas, né, soltas que eles lançaram, como Todo Dia a Dia de Comemorar, que também é uma música ótima, que coloca coisas que pareciam muito estranhas de estarem numa música, mas fica muito bom. E eu separei algumas músicas, né, uma de cada álbum, pra ler a letra com vocês e pra vocês pensarem se vocês gostam, se vocês não gostam, se vocês querem dar uma chance e ouvir. A primeira do primeiro álbum, né, que é o Festa, eu separei A Deriva, que é uma música que eu gosto bastante, que diz assim: Eu me perdi logo agora que as ondas batem no céu. Eu naveguei no seu mar, não te contei que eu não sei nadar. E eu digo mais pra você. Estava no barco à deriva, sem as velas, perto do meio do oceano, sem um plano. Será que o fundo é muito longe? Será que é longe pra voltar? Eu digo mais pra você. Estava no barco à deriva, sem as velas, perto do meio do oceano, sem um plano, como uma casa sem janela, em uma rua sem calçada. Era uma casa à deriva, sem janela, no oceano, sem calçada. Era uma casa sem janela, sem janela. No oceano, sem calçada, sem calçada. São coisas que parecem que à primeira vista não fazem sentido, mas quando a gente para pra pensar, tá descrevendo uma pessoa que tá perdida, né? Então, não tem janela, não tem calçada, não tem plano, não tem vela. E tá falando isso pra alguém, né? Ou seja, provavelmente procurando um conforto. Do álbum EP, né, que é só Super Combo, tem uma música que é muito querida pelos fãs, apesar de não ser esse o álbum preferido, mas todo mundo costuma gostar muito, que é a música Gravidade. É uma música bem forte, assim, se você para pra pensar. É assim: Eu vou te mostrar o quanto eu sou capaz, capaz de aguentar o quanto for preciso, preciso, preciso. Pode até chover, pode desabar, e o que tiver que ser, será. E o que tiver que ser, não há nada que nos prenda de alcançar um lugar ao sol. Largar o que é ruim, não esquenta. Um dia a gente vai envelhecer e rir do que passou. Apague essa luz, apague e vem deitar. Não vou me importar de só te ver dormir. Pode até chover, pode desabar, e o que tiver que ser, será. Não há nada que nos prenda de alcançar um lugar ao sol, largar o que é ruim. Enfim, aí vai repetindo, né? Então, essa música também fala de estar junto com outra pessoa e lutar. Aí depois ela fala: Eu não vou sair daqui lutando contra a gravidade, e o que tiver que ser, será. Ou seja, lutar contra a gravidade, de acordo com a física, é uma coisa impossível, né? Se a gente está na Terra, a gente recebe o efeito da gravidade. Mas quer dizer que ele tá ali do lado da pessoa e não importa como seja. O que tiver que ser, vai ser, ele vai estar do lado dela sempre. Do álbum Sal Grosso, uma das músicas que eu mais gosto é Chuva de Granito. Primeiro porque a gente sabe que é chuva de granizo, né? Mas eles já fazem essa brincadeira no título, falando que é granito. Ela é assim: Sinceramente, não sei o que quer provar quando tu chega brava xingando até a mãe. É tanta chuva para um copo quebrado que a gente esquece de perguntar. Qual é o motivo? Motivo. Será que é preciso? Preciso. Qual é o motivo? Motivo para que tudo isso? Tudo isso. Enfim, na música obviamente fica melhor. Não somos tão iguais, você sabe disso. Então por quê? Você não diz qual é a parada? Meu amor não é inquisição e não te enforca. A sua vida só faz reclamar. Reclamar que está vivendo sem gostar. Daqui a pouco chega a hora. Qual é o motivo? Motivo. Enfim, aí repete um pouco. E é isso. É uma música mais simples, assim, esse álbum. Não tem músicas tão complexas, a meu ver, mas ainda assim dá pra gente refletir nessa música. Daqueles momentos que a gente tá muito estressado, irritado e gritando, e xingando, enfim.
nós enquanto mulheres não tem momentos da TPM que a gente nem entende o que está acontecendo, mas são muitos sentimentos ao mesmo tempo. Então tem essa questão dessa música. Do álbum Amianto, né, que é a música mais famosa é de fato Amianto. É assim, moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar de morrer. Me diz o que há, o que a vida aprontou dessa vez. Venha, desce daí, deixa eu te levar pra um café, pra conversar, te ouvir e tentar te convencer. Que a vida é como mãe, que faz o jantar e obriga os filhos a comer os vegetais, pois sabe que faz bem. E a morte é como um pai, que bate na mãe e rouba os filhos do prazer de brincar, como se não houvesse amanhã. Moça, não olha para baixo. Aí é muito alto para você se jogar. Vou te ouvir e tentar te convencer. Somos programados para cair. É, é, é em off, né? Não. Na segunda voz. Aí depois repete e fala de novo. Mas tudo bem. Nem sempre estamos na melhor. Enfim. É isso. É uma música muito forte, mas também é, de ouvir mesmo, de tentar, a gente tentar se colocar no lugar da pessoa, tentar entender a nossa volta, ter empatia por uma pessoa que está sofrendo, que às vezes está na depressão, enfim. Então, também é bem reflexiva. Depois do álbum mais famoso, o álbum Rogério, que a música mais famosa é realmente Rogério, mas a minha música, a música que eu mais me identifico é Jovem. Eu fico esperando aquele ano que eu sei que eu vou bombar, que eu vou ganhar muito dinheiro. Enquanto isso, eu fico em stand-by com aquele pé atrás. Caí do berço, caí no mundo sem nenhum tutorial de como eu chego no sucesso e tudo vira as costas. Eu não me abandonei, nem vou abandonar meus sonhos, pois eu sou jovem com um corpinho de ancião. Eu sou jovem, mentalidade de vovô. Eu sou jovem e nunca sei aproveitar o que eu tenho em mãos. Tá todo mundo esperando o milênio que eu sei que eu vou bombar, que eu vou ganhar muito dinheiro. Com o mundo abrindo as costas. Eu não me abandonei. Eu nunca vou abandonar meus sonhos. Aí repete também e depois ele faz um easter egg e fala: Eu não me abandonei, eu não vou deixar Rogério perto dos meus sonhos. Porque aí quem quiser saber mais pode procurar essa música Rogério e tal e entender melhor. Mas só pra dizer que é um easter egg do álbum. Enfim. E desse álbum é esse. E o meu álbum favorito, como eu falei, né, eu já expliquei, né, da música Menina Largata, mas eu vou ler um pouquinho da letra aqui. Essa menina sempre foi largata, brigou com os pais e agora quer fugir da casca. Você tá triste? Teias na tua alma, mas o casulo é pra fortalecer tuas asas. Vai ser bom pra você. Quando tu sair, o céu será teu território. Voe pra você, seja quem for, faz do teu jeito. Quando tu sair, ame tua metamorfose, cuide de você, seja como for, faz do teu jeito, sem tropeçar, calma. Floresta é triste, cheia de maldade, tua armadura só cresce com a idade, vai ser bom pra você. Aí repete de novo da, do território, né, depois da metamorfose. Aí fala, segue tuas antenas. Quando tu se assumir, quando tu se aceitar, deixa o para-brisa vir, ele que vai se quebrar. Deixa o tempo construir. Aí depois repete, deixa o tempo construir o seu sonho de voar. Enfim, pra mim essa música é uma das mais importantes pra mim. Pra eu tentar entender o que eu tava passando, vivendo, os sentimentos de estar nesse lugar, entender que eu não tô sozinha pensando nessa situação. Enfim, algum momento eu falo mais sobre isso com vocês. E o último álbum
que tá totalmente lançado, né? Porque o Caranguejo ainda só lançaram uma música, mas o último álbum mesmo, que é o álbum Remédios. E aí eu trouxe a música Fim do Mundo, que também de uma certa forma a gente pode parar pra pensar que fala um pouco de pessoas que estão sofrendo com depressão ou até mesmo ansiedade, né? Uma coisa bem pertinente nos dias atuais, que é a música Fim do Mundo, e fala assim: Eu vejo sinais que o corpo já se entregou, 3 horas de sono, suando frio, bem-vindo à crise. E o que é que tem? Deixa pra lá, o mundo não espera a gente descansar. E o que é que tem? Frescura? O universo para e a gente roda. Eu tô bem aqui, no fim do mundo. Não tô bem atrás desse sorriso. E aí tem até uma ambiguidade aí, dependendo da forma como você vê, né? Não tô bem atrás. Não tô bem atrás desse sorriso. Ou não tô bem atrás desse sorriso, né? Aí fica a reflexão para como vocês quiserem entender. Sinto sinais, me diz como faz pra gente ter paz, diminuir a rotação, colocar a âncora no chão pra curar nós. Enfim. Aí depois repete e fala: É o fim do mundo toda vez que pesa o ombro, toda vez que eu me cobro, toda vez, toda vez. Eu tô bem aqui no fim do mundo, não tô bem atrás desse sorriso, eu tô bem aqui no fim do mundo. Enfim, e esses foram os álbuns. Esse podcast ficou meio longo, porque realmente é uma banda que eu gosto muito, eu gosto de falar sobre isso. Se quiserem conferir mais, fiquem à vontade no YouTube, em todas as plataformas, próprio Spotify, enfim, entre outras. E é isso. Até uma próxima.